Muito boa noite a todas, a todos, vocês que estão chegando em mais uma noite, em mais uma live de uma discussão muito importante aqui no canal da Kombi Livros, em mais uma live com uma temática onde nós vamos poder ser provocados e também provocar muitas discussões com os nossos convidados de hoje, nesta quarta-feira, 7 de abril. Convidamos a todos, então, para acompanhar nesse momento de formação, nesse momento importante de discussão sobre uma temática. A temática de hoje é política e religião no Brasil contemporâneo. Agradecer a presença dos nossos convidados, o professor Evandro Ricardo Guindani, da Universidade Federal do Pampa, direto de São Borja, e também da Mari Malheiros, que está no Paraná. Vamos, então, de imediato, passar a palavra também aos nossos companheiros de todas as noites, né? O Ernesto e o Yasser. Boa noite, Ernesto, tudo bem? Boa noite, companheiro Joel. Satisfação estar aqui todas as quarta-feiras, dialogando sobre uma temática muito importante, relevante, para a gente entender o momento atual, o momento que nós estamos vivendo. Então, aquele abraço cinchado para ti, professor Joel, né? Também o professor Evandro, lá da Unipampa, né? O companheiro Yassi, que também está sempre junto com nós, e também a companheira Mari. Então, convidamos todos e todas aqui para estar fazendo esse importante diálogo, essa importante conversa que eu queria registrar, Joel, em primeira mão, antes de a gente entrar e passar a palavra, toda a nossa solidariedade à comunidade quilombola em Campos Novos, que foi atacada por um ataque terrorista, como podemos dizer, ou seja, um ataque assassino, que agora ninguém quer assumir a autoria do ataque contra a comunidade quilombola, que foi destruir uma escola, né? E agora nem a Secretaria de Educação do Estado, nem a Secretaria do Município, ninguém quer assumir a autoria do crime, né? Crime hediondo que nós podemos colocar. Então, a comunidade quilombo do Invernadero dos Negros, que disputa uma terra por 9.950 hectares de terra. E em 2004 foi desapropriado só 635 hectares de terra. Então, a disputa lá é a disputa de terra. Então, toda a nossa solidariedade às lideranças, à comunidade, se firme que nós do MST, os movimentos sociais, juiz, advogado, todo, ou seja, o conjunto de intelectuais também estão prestando a solidariedade a essa importante luta. E também registrar aqui, Joel, a perda de um grande intelectual brasileiro que foi Alfredo Bozzi hoje, que morreu, um grande intelectual, um grande companheiro que a gente também queria registrar aqui e seguimos a nossa luta aí. Muito bem, Ernesto. Passamos a palavra então ao Yasser. Boa noite, Yasser. Boa noite, Joel. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Evandro, Mari. E boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão aí nos assistindo e acompanhando essa live do Grupo Intifada. Eu quero pedir, como sempre, que você compartilhe a nossa live, que você envie para os seus amigos, envie pelo WhatsApp, envie pelo Messenger, convide todos a participar desse momento, que é um momento de formação. O Grupo Intifada é um grupo de formação política, né? de matriz de esquerda, classista. Ou seja, aqui a gente pensa a sociedade brasileira de forma crítica, numa perspectiva de transformação radical dessa sociedade, né? De uma construção, portanto, de uma sociedade nova, uma sociedade socialista. Eu quero convidar você a curtir a nossa página Kombi Livros, a nos seguir sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então, eu espero que hoje o debate seja um debate bastante caloroso, porque o tema é, assim, discutir política e religião no Brasil contemporâneo. É um desafio, mas é um desafio que a gente tem que encarar. Ele está aí, está posto para todos nós e a gente não pode fugir desse debate. Quem quer entender o Brasil vai ter que entender essa conexão. Então, esse é o papel da nossa conversa de hoje. Passo para ti, Joel, um forte abraço.
Muito bem, obrigado, Yasser, obrigado, Ernesto. Vamos saudando novamente quem está chegando, já estamos com uma boa quantidade de internautas que estão compartilhando, né? E só salientar que quem entra pode participar do programa também, né, da nossa live, deixando sua pergunta ou a sua reflexão nos comentários. E importante dizer de onde também está. Isso é importante para nós saber de onde você está nos assistindo e compartilhando o nosso conteúdo. Como o Yasser falou, é um espaço democrático de conversa, né, a partir de argumentos, a partir dessa possibilidade da gente debater e construir novos conhecimentos a partir de temáticas que são muito importantes e muito atuais, né? Na noite de hoje, então, a temática política e religião no Brasil contemporâneo, apresentando novamente, então, os nossos dois convidados que vão estar expondo e nos provocando a essa temática, professor Evandro Guindani. Ele é formado em filosofia, com especialização em comunicação, mestrado em ciências da religião e doutorado em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também com a gente Mari Malheiros, né, mestranda do programa de pós-graduação em integração contemporânea da América Latina, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é advogada popular, assessora parlamentar na Câmara Municipal de Garapuava e militante da Marcha Mundial das Mulheres e ativista de católicas pelo direito de decidir. A dinâmica, então, como todos sabem, 20 minutos para cada convidado, e na sequência a gente abre, então, para os debates e provocações. Muito bem? Podemos começar, então, com o professor Evandro, que vai introduzir. Professor Evandro, você tem 20 minutos, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo aceite, pelo convite, pela disposição de estar com a gente nesta noite. Obrigado, Joel. Obrigado, Ernesto. Obrigado, companheiro Yasser. É um prazer muito grande estar aqui. Eu também, Mari, também um prazer conhecê-la hoje. E cumprimento a todos os que com certeza muitos da Universidade Federal do Pampa, de São Borja, que podem se identificar, deve ter gente de outros lugares também, né? E eu quero parabenizar vocês por abrir espaço para essa discussão do tema religião e política, que eu considero de extrema relevância entender o Brasil. O Yasser falou interessante. Entender o Brasil hoje é a Colômbia. E vocês sabem que uma das coisas... Opa, vocês estão me ouvindo bem, Joel? Está cortando um pouquinho a conexão. Oi, está cortando? Aí. Mas vamos tentando, vamos lá, continua. Estamos com um problema, não sei se foi só para mim, mas acho que é para todo mundo. Ernesto e Yasser também está cortando para vocês? Está cortando. Vamos fazer o seguinte, Evandro, tu tenta melhorar a tua internet, a Mari entra nesse primeiro bloco, tá? Tá bom. Está cortando bastante. Tá, isso. Então vamos mudar a ordem, né, tá João? Acho que é a melhor. Eu vou mudar, eu vou desligar. Está cortando bastante. Está cortando bastante isso, agora. Né? Tá bom. Vamos lá, então. Então, Evandro, passamos para Mari. Mari, fica bem à vontade para expor as suas considerações, enfim, nos provocar a essa temática. Boa noite, Mari, bem-vindo. Obrigada a todos, agradeço pelo convite, né, então boa noite, professor, boa noite a todos os integrantes aqui do Intifada, uma alegria estar aqui, uma boa noite a todas e todos que nos acompanham. Então, como a gente tinha combinado, né, o professor ele ia passar um pouco mais essa parte mais conceitual entre o fundamentalismo do neoliberalismo, o fundamentalismo religioso, as interfaces entre eles, como eles se organizam. Então, eu pensei não entrar nessa parte propriamente, mas tentar também trazer um pouco desse histórico de como que esses fundamentalismos estão atrelados, principalmente quando a gente fala da política brasileira, né? Acho que hoje é bem importante a gente estar falando, especialmente no dia de hoje, sobre política e religião, por uma coincidência, né, porque a live vinha sendo organizada já desde a semana passada, e hoje o Supremo Tribunal Federal votou, então, a questão da liberdade, né, da realização de cultos pelas igrejas, né, então, se governadores e prefeitos podem proibir ou não
a realização desses cultos, né? Eu estava acompanhando aqui o Gilmar Mendes, que é o relator da ação, ele votou contrário, exatamente porque a liberdade de culto, ela não é uma liberdade absoluta, né? Quando a gente fala em direitos humanos, quando a gente fala em direitos, a gente sempre tem que entender que todos os direitos, eles não são direitos absolutos, eles não estão acima de tudo. Então, há situações em que esses direitos, eles podem ser cortados ou eles podem ser limitados, como é o momento que a gente vem vivendo. A gente está vivendo um período de pandemia, um período bem conturbado, e, enfim, a gente sabe que a aglomeração de pessoas, ela pode provocar o aumento de casos, então as igrejas se tornam um espaço em que isso se torna mais visível, né? Isso acontece de forma mais rápida, porque aglomera muitas pessoas ali no entorno. E a gente percebe que as pessoas não deixaram de ir na igreja durante esse período. Muitas pessoas continuam frequentando, até como uma forma de alívio. A gente está vivendo uma época muito difícil, muito dolorosa, e as igrejas trazem, de certa forma, um conforto, uma resposta diante do cenário de crise que a gente vem tendo, o que também significa que o Estado não vem apresentando respostas, né? Então as pessoas precisam recorrer a outros instrumentos, entre eles as igrejas. Então, é bem importante a gente estar falando desse tema especificamente hoje. Amanhã vai ser retomada a votação. Nós esperamos que o Supremo mantenha a serenidade e determine que fique reservado aos prefeitos e aos governadores definirem se pode ou não acontecer cultos religiosos. Como eu bem falei, a liberdade religiosa, ela tem os seus limites também dentro do Estado democrático de direito, e a gente está num período em que a saúde pública, ela tem que ser preservada de maneira ainda mais efetiva, né? Quando a gente pensa nos fundamentalismos no Brasil, a gente sempre pensa, a gente sempre tenta atrelar em que momento que a coisa deu errada, né? Quando o professor falar, ele vai trazer mais a questão conceitual do que são os fundamentalismos, mas eu acho importante a gente fazer um histórico. E eu falo aqui como uma militante do movimento feminista, que vem sofrendo com o fundamentalismo religioso há muito tempo. A gente já tem dados, né? A gente tem um histórico, a gente fez esses tempos uma formação entre nós, que a gente percebe que já em 2010, a gente já tinha algumas sementinhas muito fortes desse fundamentalismo religioso que hoje vem tomando conta da nossa sociedade, né? Quando, em 2010, na eleição da Dilma Rousseff, entrou em debate a pauta do aborto, entrou em debate a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, entrou em debate a questão do combate à homofobia, à LGBTfobia, a gente percebeu que houve uma força muito grande das bancadas evangélicas, das bancadas católicas também, que são muito fortes dentro. A gente fala muito da bancada evangélica, mas a bancada católica é muito atrelada à bancada evangélica, né? A católica conservadora. Então, eles sempre estão votando juntos, sempre estão juntos nessas pautas, principalmente contra os direitos das mulheres e das pessoas LGBTs. Então, quando a gente fala isso, a gente se remete muito a 2010, porque foi lançado o programa Brasil Sem Homofobia. E lembram, foi aí que nasceu a ideia do kit gay. Então, era um projeto feito pelo governo federal, um projeto voltado a educadores e educadoras da rede pública de ensino, do ensino fundamental, para que se pudesse abordar a questão de orientação sexual com crianças e adolescentes, mostrando, olha, existem orientações sexuais diferentes da orientação sexual heterossexual. Então, a ideia era educar esses educadores e educadoras, para daí a gente pensar caminhos para que a gente pudesse criar formas de educar as nossas crianças sobre isso, no combate, visando principalmente o combate à violência contra pessoas LGBTs. Ninguém queria ensinar a criança a ser gay, criança a ser lésbica, porque ninguém ensina esse tipo de coisa, né? A gente vem entendendo cada vez mais que a sexualidade tem muito das nossas experiências muito subjetivas, é algo muito subjetivo do ser humano, ninguém ensina nada, porque eu acredito que nenhum gay escolheria ser gay num mundo em que a gente é tão marcado pela heterossexualidade. Então, era isso que se propunha naquele momento.
Então, as bancadas evangélicas católicas se uniram contra esse projeto, e daí gerou a ideia do kit gay, alarmou toda a sociedade, porque nós estão querendo transformar as nossas crianças em gay, as nossas crianças em lésbicas. Então, houve toda uma mobilização com isso. Esse debate também acabou fazendo com que a Dilma fosse para o segundo turno naquele ano. Foi necessário fazer uma aliança com as igrejas evangélicas. E ali a gente percebe que já houve um enfraquecimento do projeto que vinha sendo desenvolvido, né? Então, a partir dali, essas igrejas foram ganhando um poder político muito grande dentro do nosso sistema. Então, a gente teve em 2013 a presença do Marco Feliciano, que é um pastor, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é uma das mais relevantes dentro da Câmara de Deputados em Brasília. Então, ele barrou diversas pautas relacionadas aos direitos, né, principalmente de mulheres, LGBTs, a questão de combate ao racismo, porque o fundamentalismo, ele também é racista, e a gente tem que falar isso. Ele é racista, ele é colonizador, ele impede o avanço de religiões de matriz africana, as religiões de matriz indígenas. Então, a gente viu nesse momento acontecer todo esse cenário, todo esse embate, né, naquele momento, em 2013. Em 2014, eu não preciso nem falar do que foram aquelas eleições, acho que todo mundo tem uma memória ainda muito recente, né, do embate que a gente travou e do quanto também os evangélicos e os católicos conservadores apoiaram o Aécio Neves naquele momento. Então, a partir dali, depois veio também toda a semente do golpe. Aí a gente teve a eleição do Cunha para a presidência da Câmara em 2015. E aí também foi o grande problema, né? Porque o Cunha, ele trouxe algumas questões dentro do fundamentalismo evangélico e católico que são muito caras aos fundamentalistas e que ganharam muita força naquele momento. Nós, enquanto movimento feminista, a gente foi para a rua, principalmente a questão da Bolsa Estupro, que era um debate que vinha sendo feito na época e que agora está retornando também, né? Tem um projeto parecido, que era a ideia de que a mulher seria... A gente tem no aborto permitido no Brasil nos casos de estupro, né? Nos casos de estupro e dos casos também em que corre risco de morte para a mãe, morte materna, e também o Supremo liberou também o aborto em casos da anencefalia. Então, esses são os casos de aborto legal no Brasil, aborto permitido. Nesse caso, então, a ideia era que a mulher estuprada, ela recebesse uma bolsa, aí o estuprador registraria o filho, e daí a mulher, ela podia criar o filho. Então, isso gerou um embate muito forte com o movimento feminista. Foi um momento de muita união do movimento feminista. Acho que pela primeira vez a gente teve, de fato, no país, um debate feminista provocado por essa situação. E a gente teve a Primavera Feminista, que ocorreu em novembro de 2015. E naquela época eu lembro que nós mulheres alertávamos: esse Cunha vai dar um golpe, esse Cunha vai ser um problema para todo mundo. Infelizmente, muitos companheiros não nos ouviram, achavam que não, a gente tem que manter o acordo por conta das igrejas, senão vai provocar uma revolta muito grande, enfim. Aí, em 2016, nós tivemos o golpe, então essa ascensão ainda maior dessas igrejas, e em 2018, a gente teve a eleição de Bolsonaro, né, que ele é fundamentado pelos fundamentalistas, né? Sendo uma redundância, é isso que eu estou falando. Mas a base dele, principal, são desses fundamentalistas, desses religiosos, que eles utilizam do fundamentalismo para pautar as suas políticas, né? A questão, assim, que acho que é primordial a gente abordar, né? Não é novidade a política atrelada junto da religião. Na verdade, a política sempre esteve atrelada junto da religião. Quando a gente pensa, por exemplo, dos processos de invasão aqui na América Latina, foi sob a égide da Igreja Católica que aconteceu a colonização, com todas as suas violências. Então, a violência contra as mulheres indígenas, contra os homens indígenas, contra os negros que foram escravizados, tudo teve o apoio e a cumplicidade da Igreja Católica. Então, isso também foi uma forma de se fazer política, né? A religião sempre teve atrelada de alguma forma.
quando a gente pensa em alguns fatos daí mais recentes, para que daí a gente também não pense que a presença da religião ela é somente ruim, não é verdade. A gente pode pensar, por exemplo, que o PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. E quando eu falo do PT, eu não estou falando do partido que hoje tem todas as suas criminalizações, mas o partido que foi fruto da luta de trabalhadores e de trabalhadoras, né? E que chegou à ascensão em 2002 e que, de fato, conseguiu e conquistou direitos muito importantes para todos e todas nós. Então, a gente também tem que fazer esse reconhecimento. A teologia da libertação, que é uma teologia progressista, ela trouxe essa possibilidade para a gente, da gente pensar a religião e a política como um casamento que, de alguma forma, poderia dar certo. Obviamente, respeitando os limites do Estado laico. Apesar de que, quando a gente pensa daí partindo para a teoria, quando a gente pensa, por exemplo, no Habermas, né? O Habermas, ele justifica que eu posso transformar um discurso religioso num discurso secular. Tudo depende da linguagem. Aí eu penso também no Carl Schmitt, que também ele trabalha essa perspectiva da teologia política, né? Quando ele fala do Estado, do poder do Estado, todos os conceitos, eles são versões secularizadas dos conceitos teológicos. Então, de alguma forma, a religião ela está muito presente na política, no nosso dia a dia. Quando a gente pensa, por exemplo, um casamento civil. O casamento civil, ele é um rito muito parecido com o casamento religioso, porque ele é uma herança, tal como veio, do casamento religioso, tal como ele acontecia. Então, a gente tem essa presença da religião nas nossas vidas ainda muito forte. E eu quero destacar também que, ainda que a religião, com a ascensão do Estado laico, que veio junto com a modernidade, né, a separação do público do privado. Então, o público pertence ao Estado, é o Estado que cuida. O privado, daí eu tenho as casas, eu tenho as igrejas, eu tenho as próprias empresas. Então, a igreja ela é relegada ao espaço privado, mas ela também vai atuar politicamente no espaço privado, principalmente para nós, mulheres, para as pessoas LGBTs, para negros e negras, porque é a partir também dessa ação da igreja que vários direitos vão nos ser negados. Então, por exemplo, a gente não tem direito ao aborto aqui no Brasil. E quem atua principalmente para isso são as igrejas católicas, as igrejas evangélicas. E elas estão juntas nisso. Quando a gente pensa também a luta que foi para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? A união civil. E, na verdade, não é nem casamento ainda. Agora a gente já tem o casamento via Supremo Tribunal Federal. Mas isso não veio via projeto de lei, isso veio via Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo também atua em determinadas questões, ainda bem, nesses casos. Então, são as igrejas que estão intervindo. Quando a gente pensa a perseguição que existe, as religiões de matriz africana, as religiões de matriz indígena também, o xamanismo, e tantas outras religiões que são tratadas como crendice, como se fosse uma seita, algo desse tipo. Não, são religiões. E que não têm o mesmo respeito, né? São perseguidas, os indígenas ainda são colonizados e colonizadas, principalmente quando a gente tem no ministério alguém como a Damares, que tem essa função de fazer essa perseguição. Então, a gente vê essa presença, de alguma forma, das igrejas em questões que envolvem o privado e que também são utilizadas dentro do espaço público. E é importante que a gente consiga também analisar dessa forma, que a gente consiga, então, encontrar caminhos para que a gente possa pensar um novo cenário. Será que esse modelo de Estado laico, ele tem nos servido? Acho que é importante a gente se questionar, porque também é algo que a gente fala muito e que é muito complicado da gente falar, né? Até que ponto a gente consegue separar as nossas vidas? Por exemplo, eu trabalho com assessoria política, eu faço mestrado, eu participo da minha comunidade de fé. Quer dizer, então, que existem 3 Marianas, 3 Mares. Uma que frequenta a igreja, uma que é assessora política, uma que é estudante. Quer dizer, então, que a gente consegue separar tudo. Essa ideia do liberalismo, né, de que cada coisa tem a sua caixinha, né, de que a gente abre a gaveta, a gente usa aquilo, depois guarda na gaveta e fecha. Não é bem assim que funciona.
As pessoas são marcadas, elas são marcadas pela religião também. E elas vão encontrar argumentos seculares para justificar também diversas questões que envolvem questões religiosas. Quando você pega, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já teve o interesse de ler um projeto de lei que fala do marxismo cultural, que envolve... Gente, eles fazem uma viagem. No meu grupo de estudo, uma vez a gente fez esse debate. Eles fazem uma viagem, eles pegam Marx, eles pegam feminismo, eles pegam uns debates muito malucos, e eles colocam tudo junto e misturado. E eles justificam isso, e por isso que daí as igrejas, elas precisam ter espaço para combater essa ideia do marxismo cultural. Então, a gente está vivendo esse cenário. E o que acontece? A gente vai disputar com essas pessoas dentro do espaço público? A gente vai disputar com essas pessoas? Como que a gente vai disputar com essas pessoas, né? Então, eu tenho feito muita defesa, e dentro de Católicas pelo Direito de Decidir, a gente também fala muito nisso, né? A gente também disputar o espaço religioso, enquanto teologias progressistas. Porque os fundamentalismos, eles têm tomado muito conta, eles têm tomado uma organização que a gente não disputa mais as igrejas, e as pessoas estão dentro das igrejas, essas pessoas, elas estão recebendo a influência desses pastores fundamentalistas, desses padres fundamentalistas que estão aí dizendo para as pessoas, vocês têm que ir na igreja em plena pandemia. Então a gente tem que fazer a disputa da teologia também. A teologia da libertação é uma boa alternativa para a gente. A teologia da libertação, junto com as teologias feministas progressistas, são boas alternativas para a gente, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar soluções também. É preciso que a gente também esteja dentro das igrejas. Eu sei que é bem complicado, principalmente para a gente que... Eu, por exemplo, eu sou filha da teologia da libertação. E é muito difícil para mim. Eu não sou mais bem-vinda na minha comunidade, né? Diante desse cenário fundamentalista. Mas tem tantas pessoas que precisam do nosso debate, né? Então a gente precisa disputar, além do cenário político, além do cenário público, a gente também tem que disputar as teologias. Então eu quero deixar, para encerrar minha fala, eu quero deixar essa provocação para a gente. A gente precisa disputar as teologias, porque a religião, ela não é única. Existem várias tradições católicas. Por exemplo, eu sou de Católicas pelo Direito de Decidir, e a gente defende, a partir da tradição católica, o direito ao aborto. Porque existem tradições católicas, existem princípios católicos, ainda da Idade Média, que nos possibilitam defender o nosso direito ao aborto. Então, a gente não está inventando isso, a gente não está criando uma ideia nova, a gente está buscando as várias tradições pluralistas, né? E o Boaventura de Souza Santos, ele fala isso naquele livrinho dele, Se Deus Fosse uma Ativista dos Direitos Humanos. Nós temos várias teologias pluralistas que nos possibilitam dialogar com diversos cenários para a promoção de direitos humanos. Então, a gente também tem que disputar a religião. E é assim que eu quero encerrar. Obrigada a todos e todas que me escutaram. Muito bem, Mari, no time perfeito desse tempo que a gente tem que cumprir aqui. 20 minutos. Muito obrigado, muita provocação. Vai render um debate, tenho certeza, daqui a pouquinho. Cumprimentar quem está participando, né? E já sendo provocado pela bela fala da Mari. Tá bom? Obrigado, Mari. Já a gente retorna com mais escuta, né, sua aí. Ernesto, como é que tá o pessoal aí? Estão participando? Tem gente de tudo que é canto, tô vendo que tem de São Paulo, São Borja, Litoral, Rio Grande do Sul. Vamos mandar um abraço pro pessoal aí, né, Ernesto? Sim, temos companheiros de vários lugares aí, que Santa Catarina, Campos Novos, Caçador, Minas Gerais, Brasília, São Borja, São Paulo, Camboriú, ou seja, temos participação de vários companheiros e companheiras. E aí, né, vamos chamando os companheiros e companheiras para curtir a página, e se não curtiu a página, ou já curtiu, convida mais companheiros e mais companheiras, que nós queremos transformar esse espaço em um espaço de comunicação, de formação, de emancipação humana. E então, a gente vai chamando aqui, e também, Joel, já vamos colocando aqui que a Mari falou muito bem sobre a questão do que está em pauta hoje, também no Congresso, no Senado, mas hoje também o Tchutchuca lá, o ministro da Economia, da Fazenda,
queria fazer mais imposto sobre os livros, diz que pobres não lê livro. Claro que pobre vai ter que comprar o seu feijão e arroz, né? Muitas vezes. Mas se a gente impedir que os pobres, vai ficar só para a grande elite dominante, que é isso que eles querem, né? O conhecimento nas mãos de meia dúzia de pessoas para dominar e manipular mais ainda. Então, eu só queria registrar isso para a gente dar continuidade no debate. Muito bem. Yasser, podemos seguir adiante? Muito bem. Então, vamos seguindo. Professor Evandro, mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Que agora a conexão vai funcionar. Vamos lá, então. Acho que agora estão me ouvindo bem, né, Joel? Ouvindo bem. Boa noite a todos, boa noite a todas do chat. Um prazer estar aqui. Eu tinha começado a falar, mas eu acho que foi providencial, viu, Joel, Yasser, Ernesto, porque a Mari fez um gancho aí, me deu um cruzamento para eu cabecear, né? Porque ela falou assim, vamos ter que disputar as teologias, as religiões. Maravilhoso, Mari, tá? Teu gancho, viu? Porque aí eu vou entrar agora bem nisso. Tá, então eu me interesso pelo estudo das religiões desde 1993, 94, quando eu fui para o seminário em São Paulo, né? Me interesso desde lá. Eu vou projetar uns slides com algumas imagens para materializar esses exemplos. Mas antes disso eu quero contar uma situação para vocês que eu vivi em numa aula que eu dei. Pode deixar o slide anterior, Joel, é isso aí. Tá? Numa aula que eu dei na UNOESC, na cidade de Capinzal, no curso de pedagogia. Eu estava lá, cheguei para a aula de manhã, no sábado de manhã, né? E nós dávamos aula para alunos que trabalhavam na Perdigão, cortando o pescoço de frango. Eles trabalhavam das 10 da noite na sexta, saíam sábado, 6 da manhã e iam fazer seu curso de final de semana. Vejam bem o que uma aluna disse. A aluna entra na sala antes de começar a aula e ela reclama com as colegas, eu não aguento mais esse trabalho, cortar pescoço de frango madrugada inteira, meu salário está horrível, meu patrão é terrível, eu não aguento mais essa vida, eu chego aqui com sono, não consigo estudar. Uma trabalhadora que virou a madrugada para estudar. Sabe o que a colega dela disse? Querida, agradeça a Deus pelo seu trabalho. O desemprego está demais, você tem que agradecer a Deus pelo seu trabalho, você tem que agradecer porque você tem um patrão. Olha só o que a colega dela disse. Ainda bem que eu tinha sábado o dia todo de aula de Sociologia da Educação para poder desconstruir aquele argumento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Marx dizia o seguinte, a nossa consciência, ela brota do lugar que a gente ocupa no modo de produção, ou seja, depende de onde eu estou, com os pés onde eu estou, é dali que vai brotar minhas ideias. Né? Então, segundo ele, a consciência brota do lugar que você está. Ou seja, eu penso a partir do chão que eu piso. Tá? Só que eu trago um elemento aqui, que a pessoa precisa dar um sentido para aquele lugar que ela está. E é aí que entram as crenças. É aí que entra a teologia. É aí que entra a religião, porque nós somos seres de sentido. Nós precisamos dar um sentido para aquilo que fazemos. Tá? No momento que essa aluna começa a reclamar do trabalho duro, que tive que virar à noite cortando o pescoço de frango no trabalho braçal, o que a amiga dela disse? Agradeça a Deus, agradeça que você tem emprego. Tá? O que acontece, pessoal? Ela vai assistir televisão e vê que o desemprego está no mundo todo, o pânico do desemprego, né? Ela vai na igreja dela e o pastor e o padre às vezes dizem para ela, agradeça a Deus por você ter o teu trabalho, que você é abençoada. Tudo isso ela vai produzindo um sentido que faz com que ela se adapte àquela situação. Ou seja, o conceito de alienação de Marx passa por aí, pela maneira como a pessoa dá sentido àquilo que ela faz. Tá? Então, ou seja, essa questão de eu acreditar que dias melhores virão, que eu tenho que lutar, tenho que trabalhar, porque amanhã eu posso ser supervisor, chefe de setor, posso chegar a ser diretor. Essa crença, esse sentido, né, que é a inculcação de crenças, é por aí que passa a religião. A experiência religiosa, diz um cientista da religião chamado Verbit, a experiência religiosa é a experiência do sentido da vida, do sentido daquilo que eu faço. Tá? Então,
Por que as pessoas aceitam o sofrimento, aceitam o desemprego caladas? Por que as pessoas não fazem greve, não reclamam mais? Porque ela se sente grata por aquele trabalho. É todo um processo de inculcação de crença. Eu tenho um artigo, aí depois o Ernesto vai passar para vocês, que é a Universidade, a Religião e as Empresas, né? Onde nós vamos ver esses cursos que as pessoas recebem, treinamentos nas empresas, né, que mistura um monte de elementos religiosos, mas que trabalha a crença do indivíduo para ele acreditar na meritocracia, para ele acreditar que ele trabalhando direitinho, fazendo bem o seu trabalho, ele vai conseguir chegar lá, ele vai conseguir ser alguém na vida, ele tem que carregar a cruz dele para ressuscitar depois. É essa a ideia da meritocracia, do sacrifício. O que a religião faz, o que a esfera das crenças fazem? Legitimar a aceitação do sacrifício no ambiente de trabalho, do sacrifício na vida, né? Nós temos um ditado famoso aí do cristianismo, né? O que nada custa, nada vale. Minha mãe dizia sempre a vida inteira isso. Então, se você está fazendo um sacrifício, se você tem que trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, cortando o pescoço do frango, você está fazendo sacrifício e esse sacrifício vai levar você para o paraíso, né? Então, essa crença na possibilidade de que se eu fizer aquilo, eu posso, se eu aceitar aquilo, eu posso melhorar de vida, é a mesma crença que faz com que alguém jogue na Mega Sena, né? Qual é o sentido? Por que você joga na Mega Sena? Porque você tem um sentido para aquilo. O sentido qual é? Eu posso ser milionário. Mesmo que isso esteja distante, as possibilidades de você ganhar na Mega Sena sejam quase ínfimas, ilusórias, mas você acredita naquilo. Tá bom? Então essa produção de sentido, eu preciso dar um sentido, é aí que entra a religião, a importância, como diz a Mari, de discutirmos, o El pode passar, de discutirmos a esfera da religião, tá? Bom, pessoal, a questão da religião, política, economia, olha, é muito antigo isso, é um tema muito vasto, tá? Então, assim, como nós estávamos falando no início da live, vamos fazer alguns recortes, tá? Nós temos aqui, já na Idade Média, Santo Agostinho escreve uma obra chamada Cidade de Deus, onde ele faz uma proposta de construir uma cidade celeste, uma cidade com base nos valores do alto, nos valores cristãos, né? O Weber vai explicar nessa obra, já bem aqui, né, no século XX, já praticamente como que se deu a fusão entre o protestantismo e a economia na vida do norte-americano, né? Então ele explica lá a questão da teologia da prosperidade, da visão positiva do trabalho dada pela religião, né? O católico tem uma visão mais negativa do trabalho, o protestante uma visão mais positiva, ou seja, para eu trabalhar, para enriquecer, isso é uma coisa benéfica. Pode passar, João, tá? Então é isso, pessoal. Nós temos, é muito amplo esse tema, hoje nós vamos trazer alguns temas apenas. Bem, quando que eu me interessei pelo assunto, pessoal? Em 1993, 94, 95, eu fui seminarista em São Paulo, e chegando lá, eu fui trabalhar nas favelas, né, nos movimentos sociais, e eu, assim como a Mari, eu sou filho da Teologia da Libertação, eu fui seminarista em uma congregação que os nossos ícones e os nossos ídolos eram mártires. Um dos mártires, Faustino Villanueva, por exemplo, que pegou em armas, inclusive, para lutar contra o general Somoza na Nicarágua, né? Ele era o nosso ídolo, ele era a nossa referência, tá? Então, os padres, quando nós chegávamos no seminário, eles nos faziam ir trabalhar nas periferias da cidade, né? Então aí já, para mim, foi, olha só, a importância, né, da Teologia da Libertação na minha visão de mundo. Eu agradeço muito a essa igreja pela formação que eu tive, né? Os padres falavam assim, vocês não vão trabalhar nas catedrais aí do centro de São Paulo, não. Vocês vão para a periferia da cidade. E aí nós íamos, eu fui lá para a Zona Leste, né, para quem é de São Paulo, Jardim Sinhá, Jardim Sapopemba, perto de São Mateus, lá. Bem, o que ocorreu lá, gente? Nós trabalhávamos nas chamadas comunidades eclesiais de base, né? As celebrações que nós fazíamos com as comunidades se misturavam com as reuniões da Associação de Moradores, tá? Nós fazíamos a celebração e junto com a celebração nós discutíamos os problemas do bairro, né? Então era uma coisa conjunta, os problemas, discutíamos coletivamente a religião e a vida social e a vida política, tudo junto, tá? Depois eu tive uma experiência aí fora do Cortiço do Sem Teto de São Paulo, eu ajudei a fundar esse movimento, é um movimento que existe até hoje,
eu ajudei a fundar, até essa logo aí eu ajudei a construir, né? Hoje existe, é um movimento, do mesmo movimento do Boulos, lá do MTST, né? Até o movimento do Boulos vem depois, ele nasce bem depois, o Fórum dos Cortiços é anterior, mas não ficou muito na mídia porque não teve, mas ele trabalha aí com milhares de pessoas encortiçadas no centro de São Paulo. E aí, vejam bem, vocês falaram da teologia da libertação. Eu trabalhava porque nós tínhamos que trabalhar, né? Então a igreja me liberava como seminarista para eu atuar no movimento social, ajudar as famílias. Por isso que quando a gente fala de igreja, a gente tem que tomar cuidado em criticar a igreja, que tipo de igreja e religião a gente está criticando, porque foi através da igreja que eu entrei nesses espaços. Os padres nos obrigavam a trabalhar em movimentos sociais, em pastoral carcerária, aí no presídio, eu conheci o presídio de Carandiru, né? Então, gente, aí eu fui, por exemplo, nesse movimento de cortiço, e o que eu percebi? Nós reunimos as famílias e nós fazíamos também celebração religiosa, nos moldes da teologia da libertação, né? Ou seja, cantando aquele Deus mais pé no chão. E aí o que acontecia? Na medida em que as igrejas evangélicas entravam nos cortiços, e aqui eu trago a foto de um evangélico, né, em êxtase, na medida que as pessoas entravam para as igrejas evangélicas, eles iam saindo, pode passar, Joel, eles iam saindo do movimento, tá? E aí eu quero trazer então a diferença que a Mari fala, né, parece até que ela viu no slide, e ela não viu, a diferença da teologia da libertação e da prosperidade, tá? Na verdade, pessoal, essa diferença teológica que a Mari falou, essa disputa teológica, Ernesto, isso aí daria uma outra live, porque não é tão simples assim, isso que eu estou dizendo aqui. Porque não é só a teologia da prosperidade que está desse lado, é a teologia pentecostal também, tá? Eu vou ser bem simples, a teologia da libertação, qual é a concepção dela? São concepção de Deus diferente. Por isso que eu digo que não existe um Deus só. E eu sou favorável ao Feuerbach, um filósofo alemão que dizia não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Porque, segundo Feuerbach, o homem busca Deus a partir das suas necessidades materiais concretas, tá? E aí linka com Marx, né? Eu, dependendo do lugar onde eu estou vivendo, das experiências que eu vivo, é aí que eu vou denominar e nomear esse Deus, tá? Então, resumindo, a teologia da libertação trabalha com a ideia de um Jesus humano, tá? É só para simplificar para vocês, para a gente avançar para o debate. De um Jesus humano, de um Jesus pé no chão. A teologia da prosperidade, a teologia pentecostal, trabalha com a ideia de um Jesus divino, mais divino, tá? Ou seja, eu tenho que ter uma relação mais individual com Deus. Jesus é um milagreiro, eu vou adorar Jesus para ele fazer milagres na minha vida. Na teologia da libertação, eu vou imitar Jesus para fazer igual ele, o que ele fez na terra, ou seja, eu vou ser um revolucionário, tá? Eu vou lutar pelos pobres, eu vou atrás das prostitutas, eu vou onde estão os pobres, porque esse Jesus humano foi. Na pentecostal e na prosperidade, eles trabalham muito mais com Jesus milagreiro e ressuscitado, tá? Então eles trabalham com essa ideia de que Jesus está mandando o Espírito dele para eu conseguir meu dinheiro, né? A teologia da prosperidade, ela é centrada, e aqui eu já estou fazendo relação com a política e com a economia, ela está assentada, ela dialoga, ela está interconectada com o conceito de meritocracia, tá? Para você entender a teologia da prosperidade, você precisa entender o conceito de meritocracia, né? A ideia de que sozinho eu chego lá. Na teologia da libertação, que é mais forte entre os católicos, mas tem também, né, entre os protestantes mais sérios, como luteranos, metodistas, também tem grandes expoentes da teologia da libertação. Eu coloquei o Boff e o Beto aqui, porque são os mais conhecidos, né? Para a teologia da libertação, então, Deus é aquele que eu encontro na materialidade da vida, tá? E eu tenho, eu busco Deus pelo coletivo. Deus é amor, tá? Na teologia da libertação, Deus, o máximo conceito que eles chegam de Deus é que Deus nem chega a ser espírito quase, mas chega a ser amor, ou seja, Deus é compreendido a partir do momento que nós estamos no coletivo. Eu tive um professor de teologia que ele explicou para nós a origem do nome Iavé, do hebraico, né? E ele dizia que a palavra Iavé significa acontecimento. O que acontecia? Quando os rapirus no deserto, o Yasser me corrija aí, Yasser, que eu não lembro, foi lá em 97 essa aula, né? Ele dizia que quando o povo lá, por exemplo, se unia para conquistar uma terra, vamos lembrar do movimento Sem Terra aqui, tá? Eles se uniam e conseguiam conquistar um pedaço de terra para comer, para plantar, eles diziam assim:
A nossa conquista foi graças a Yahvé. A força que nos uniu para conquistar a nossa terra, para comer o nosso pão, essa força que fez isso acontecer se chama Deus. Olha a diferença. Deus não é um ser lá em cima que vai me iluminar. Deus é uma energia que faz as coisas acontecerem. Na teologia da prosperidade, não. Deus é alguém lá em cima que abençoa aqueles que querem progredir, que querem prosperar. E aí os expoentes que a gente mais conhece é o Silas e o Edir Macedo, né, os grandes defensores dessa teologia. Pode passar, João. Bem, aí eu entro, pessoal, nessa bancada evangélica do Boi, Bala e Bíblia, tá? Que a Mari já falou, que é um pouco a materialização disso. Pode passar, João. Eu vou explicar um pouquinho o que é o conceito de boi, tá, pessoal? Isso aqui é uma apropriação que eu fiz, tá, pessoal? Pode passar, João. É uma apropriação que eu fiz, pessoal, a partir de assistir um seminário promovido pela PUC e pela Unicamp, tá? Em que um cara disse quais os conceitos que unem a religião com a economia. Tá? O boi, o conceito do boi dessa bancada evangélica representa a família, a propriedade mais trabalho. Tá? A propriedade privada, a fazenda, ela é a extensão da casa onde vive a família. E a cerca é o elemento que delimita esse espaço doméstico familiar da propriedade. Vocês já podem ver, né, que no interior, nas fazendas, é muito comum que tenha a casa da fazenda e aí tem a propriedade. Então, a propriedade, a família e a casa são algo muito misturados, muito juntos, tá? E o Mircea Eliade, quando vai no seu livro O Sagrado e o Profano, ele vai dizer que o espaço doméstico é sagrado dentro de vários mitos. A casa é considerada algo sagrado. Para o Eliade, a separação entre o interior da casa e seu exterior, a rua, é o que define a separação entre o sagrado e profano. Ou seja, pessoal, a minha propriedade, a minha família, o lugar onde eu trabalho para ganhar o pão, que é a fazenda, é algo sagrado. Por isso, a criminalização dos movimentos sociais, que eles atacam o cerne dessa questão da casa e da família. Por isso, toda aquela construção que se tinha o preconceito com os comunistas, que eles iam entrar na sua casa e tirar seus bens, seus móveis, o preconceito que tinha com o Lula em 89, vão entrar na sua casa, se tiver 2 geladeiras, vão te tirar uma. Então, por quê? Porque para essa concepção, tanto do liberalismo quanto do pentecostalismo, da prosperidade, a família, a propriedade e o trabalho são algo sagrados. Pode passar, João. Então, o trabalho, né, o termo boi, então, a gente traz consigo o seguinte construto ideológico. O trabalho, que é sacralizado pela Bíblia, na propriedade, que é o espaço sagrado familiar, é responsável por gerar riqueza e prosperidade para a família, e também é sacralizada só no Novo Testamento, na figura da Sagrada Família, José, Maria e José. Pode passar, João. Tá aí, então, uma figura, vocês vejam que essa figura que é uma ilustração bíblica, tá? De um livro bíblico que fala da Bíblia. Tá aí Jesus, José e Maria trabalhando. A ideia do trabalho é sagrada na Bíblia, ainda mais a família trabalhando. Pode passar, João. Bem, então a sacralização do trabalho. Como que acontece a sacralização do trabalho? A Bíblia Sagrada e o boi, os 2 elementos, né? Então é boi, bala e Bíblia, né? Eu estou falando aqui do boi e da Bíblia. O boi significando trabalho na propriedade. Olha as frases, eu vou deixar vocês lerem um pouquinho quando eu tomo uma água. Leiam as frases bíblicas e vejam que concepção está por trás do trabalho na Bíblia. Estão percebendo, pessoal? O trabalho te faz ficar rico. A recompensa se dá pelo trabalho, tá? Olha aqui, ó, o conceito de competência e habilidade, professor Marcelo, da UNB, que está aí conosco. Veja aí, Marcelo, o conceito de competência e habilidades na educação, lá na Bíblia, olha, você já observou o homem habilidoso em seu trabalho, ele será promovido ao serviço real. Então, por isso que você tem que buscar fortalecer suas competências e habilidades para que você busque um bom patrão, busque o rei, seja funcionário do rei. Se você não for competente, habilidoso, você vai ficar sem emprego. Então a culpa é sua, meritocracia na veia, está na Bíblia, verdade e fé. Entenderam, gente? Olha só, toda a sacralização da meritocracia, do trabalho, pode passar, Júlio, tá? Não vou me deter muito a isso.
Bem, e aí, se a família e a propriedade, que é o boi, é algo sagrado, está na Bíblia que isso é sagrado, que a casa é algo sagrado, que a Bíblia, porque eu só peguei na Bíblia, pessoal, a palavra trabalho, tá? Mas a palavra família e casa está lá também como algo sagrado. Padre Paulo Ricardo, ao lado de Olavo de Carvalho, né, empunhando sua arma, o que defende aí a morte do sem terra, o que defende a segurança da propriedade, e pode passar, Joel, segundo ele, temos que defender a família e a propriedade, tá? Essa bancada evangélica, com todo esse construto ideológico em torno do trabalho, da propriedade, da família, legitimam suas ações de criminalização dos movimentos sociais com base nesses argumentos, né? Pode passar, João. Tá? E aí, opa, encerrei? Então é isso, encerrou. E aí eu só queria fazer um comentário ao que a Mari falou sobre a questão do gênero na Bíblia, que também é um elemento que é muito presente, que é o mito da natureza binária, tá? Deus criou Adão e Eva, por exemplo, né? Então, o que acontece com isso? Para quem acredita que isso é palavra de Deus, inspiração divina, o homossexual não faz parte da criação. Não fazendo parte da criação, você é uma criatura demoníaca que tem que ser extirpada. É isso que legitimava os inquisidores mandar queimar os hereges, né? É isso, vamos abrir para o debate. Obrigado, Joel, obrigado a todos. Só algumas ideias aí. Ótimo, professor Evandro, no tempo também. Parece que foi ensaiado, muito bem. Podemos abrir para as questões, Ernesto, Yasser, fiquem à vontade para fazer as suas considerações. Eu acho que 2 pontos importantes que a Mari e o Evandro trazem para nós é a certeza de que política e religião se discutem. Há um senso comum de que quando toca, não, religião não se discute, política não se discute, futebol não se discute, gosto e cor não se discute, briga de marido e mulher não se mete. Então, são assuntos que parece que não merecem uma discussão, uma provocação, justamente porque parecem são lugares sagrados que não devem ser criticados, né? E quando a gente propõe essa discussão, eu acho que estamos, sim, discutindo a possibilidade da política e da religião em vários sentidos. Ernesto? Tudo bem? Como é que está o pessoal? Alguma pergunta? Muito bom. Ouvindo aqui o Evandro e a Mari aqui, e as várias questões que veio também, pessoal, né, sobre as várias questões que foi colocado. Bem, Joel e os companheiros e companheiras, eu acho que são várias questões importantes, e acho que é isso que eu queria reafirmar que o Joel coloca, né? Temos que discutir, sim, política e temos que discutir religião, porque, historicamente, religião e política esteve ligado, né? Ou seja, se a gente olhar os modos de produção da sociedade, lá do comunismo primitivo, escravismo, do escravismo, feudalismo, principalmente, a transição do feudalismo e capitalismo, sempre tiveram ligado essas questões na construção da sociedade, né, e na fundamentação de uma sociedade. Então, não tem como você não discutir religião, né? E aí, tanto a Mari como o Evandro colocaram que também são fruto dessa teologia da libertação, desse Jesus Cristo que tinha como objetivo a transformação social. E por isso ele foi crucificado, foi preso e assim por diante, né, morto. Se ele não questionava a ordem vigente, quem sabe ele estaria não fosse preso e condenado, né? Então acho que trazer presente essa questão. Segunda questão, eu queria dialogar uma questão pertinente para o momento atual. Ou seja, como vocês dois colocaram que nós somos fruto da teologia da libertação, nós os movimentos sociais, aqui na região recentemente se fizemos uma atividade sobre o Dom José Gomes, sobre o centenário Dom José Gomes, todo mundo reconhece do papel da igreja aqui na região oeste, em vários lugares do Brasil, na América Latina, como uma teologia da libertação ajudou a vivenciar essa teoria, ou essa ideologia de Jesus Cristo como um libertador. Agora nós vimos aqui na nossa região também
que a realidade mudou, não é mais aquela realidade de Dom José Gomes de 85. E as várias organizações pastorais sociais criadas naquele processo, foi criado num momento onde, ou seja, uma peste suína, a expulsão do homem do campo, né, o início da modernização do campo, aqui concentrando a sociedade, principalmente de Chapecó, e que deu bases fundamentais para criar os movimentos sociais da MST, movimentos atingidos por barragem, movimentos pequenos agricultores, movimento dos indígenas, as pastorais sociais, as diversas. Agora, o que a gente vê, Mari, Evandro, para os outros companheiros e companheiras, várias dessas organizações estão em crise. Todas, praticamente, tanto os movimentos sociais do campo, vários estão entrando em um processo de crise acentuada muito fortemente. Pastorais sociais também. Então, eu gostaria de dialogar com vocês como é que vocês fazem essa leitura, retrazer agora com o Papa Francisco essa teologia da libertação para o momento atual. Porque aqui na nossa região, hoje, 95%, ou seja, não é 95%, 90% da população é urbana. Né? Esse cidadão urbano, que a maioria também está experimentando várias questões também, no sentido de trabalho, desemprego, ou trabalho informal, é diferente daquele camponês lá de 85, que ele tinha as questões para ele conviver naquele período, eram questões muito mais do seu tempo, a sua realidade, era um tempo mais demorado, como se dizia. Hoje não, as coisas acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo, com toda essa problemática da informática, da informação, da mudança do mundo do trabalho também. Então, eu queria, Joel, trazer um pouco para essa questão também. A gente reconheceu o papel que a teologia da libertação, todo isso teve para a formação, inclusive nossa, né? Falando aqui com o Movimento Sem Terra, mas que esse também é um momento que a gente está vivendo um processo muito difícil para essa modernização, esse capital, né, que vem para cima dos territórios, cada vez ocupando mais, né, e retomando, inclusive, esse território que a gente conquistou há muita luta. Né? Muito bem. Obrigado, Ernesto. Passo para o Yasser. Pode ser, Yasser? Pode ser, sim. Bem, eu estou aqui captando do pessoal que está nos assistindo algumas observações e comentários. Eu quero falar aqui o nosso companheiro que está nos assistindo lá de Caçador, professor de Sociologia, companheiro Paulo Maurício Franças. O Paulo está falando o seguinte aqui para a gente, ó, nesse momento em que vivemos nessa realidade delicada, o valor religioso, místico é importante, mas o que me preocupa, a questão que parece é que o desenvolvimento de uma cultura de aceitar o aqui e o agora para um outro mundo viver melhor. Falando dessa questão da resignação, né? E esperando um mundo melhor do outro lado, né? No sentido de aceitar tudo e agradecer. E como argumentar contra os líderes religiosos que estão usando as igrejas para a sua ideologia de exclusão. Então, acho que vai meio que naquela provocação ali, eu quero pegar a provocação do Ernesto, quer dizer, há um desafio para a teologia da libertação e nesse desafio moderno tem mais isso. Além de ter mudado a demografia, ter mudado os elementos de modernidade, você tem igrejas que têm esse tipo de penetração, né? Que é de aceitar o mundo como ele é, a realidade social dele como ele é, de resignação e também de afirmação da fé pelo dinheiro, pela prosperidade, né? Então é um cenário muito difícil e distinto daquele do passado. Quero aqui também ler um comentário aqui da nossa companheira Cristina Souza. A Cristina está mandando para a gente o seguinte, ó, nos anos 60 tínhamos Dom Pedro Casadáliga, tínhamos Dom Helder Câmara, Paulo Ernesto Arnes, Leonardo Boff, Mãe Menininha. Nossa, me sinto órfão dessas lideranças. Atualmente, qual é a pessoa religiosa que é referência nos movimentos sociais?
né? Tô fazendo aí um questionamento para o pessoal. Tá? Eu vou ficando por aqui, Joel. Vou passando essas questões aí dos comentários. Muito bem, Yasser. Vamos lá, então, continuar com a discussão, então, com os nossos convidados. Só lembrar quem está nos assistindo, né, de compartilhar, de curtir a página Kombi Livros, né, continuar. Depois o Ernesto pode fazer um pouquinho mais de comercial sobre como funciona, né, a Kombi Livros. É um momento importante também da gente continuar buscando leituras para aprofundar isso. Então, você que está em casa assistindo também pode querer se aprofundar e aí conversa com o Ernesto da Kombi Livros, que sempre tem dicas bibliográficas, né, à disposição na Kombi Livros. Evandro, Mari, como vocês gostariam, a Mari começa respondendo pela ordem das falas, pode ser? Oi, Ernesto. Joel, só uma questão aqui que eu acho interessante para o Evandro e a Mari depois da continuidade na prosa. A Andrea está falando aqui: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Nesta crise política e sanitária, que vivemos nesse mundo... deixa eu só retomar aqui. Nesta crise política sanitária que vivemos, tem muitos políticos e religiosos que nesse lugar quente do inferno aguardam. Ou seja, dessa necessidade de tomar posição, né? Então, acho que é importante só registrar o comentário aqui da Andrea. Muito bem. Também tem um comentário aqui interessante, antes de passar para ele, só título de informação, né? Está colaborando conosco aqui, o Natanael Trindade. Ele faz uma citação importante aqui do aspecto econômico das igrejas que estão devendo 270,8 milhões em impostos, né? E também agora, a matéria mais atual que tem nos sites, nos principais sites, é o argumento do fechamento das igrejas pelo argumento econômico, né? Então, a relação da igreja com a questão do negócio, do mundo do trabalho, tem muita relação também. Mari, Evandro, pode ser a Mari, pode começar? Vamos lá. Então, eu vou tentar posso retomar, então, rapidinho também, para que o professor também possa, fiquei escutando o professor, nossa, aqui... Nunca tinha pensado por esse aspecto do boi, então achei bem interessante a fala do professor também, para aprofundar o conhecimento dessa bancada do boi, da bala e da Bíblia. Eu queria só comentar essa questão, né? Política e religião que se discute, né? Tem que se discutir. A gente precisa discutir religião e política, porque senão a gente corre o risco exatamente de acontecer a eleição do Bolsonaro. O que aconteceu na eleição do Bolsonaro? Foi exatamente a política, né? A gente não teve o debate político, a gente teve o debate contra a política. Até, assim, eu vou citar um autor que é bem conservador, mas que eu acho que ele foi muito feliz na sua análise, que é o Bobbio, Norberto Bobbio, no seu livro Futuro da Democracia. Ele coloca exatamente essa questão, né? Que o grande problema da política é quando aqueles que não se interessam, quando a gente não se interessa mais pela política, que daí a gente corre o risco dos autoritarismos virem à tona. Os autoritarismos, as violências acontecerem, porque a gente já não está mais se importando com a política. E o Bolsonaro é fruto exatamente da falta do debate político, da falta da disputa política que a gente também fez, e que também a gente sabe que foi criada toda uma narrativa midiática em torno disso, uma narrativa jurídica, para que possibilitasse isso, para que as pessoas não gostassem mais de política, e ele surgisse como um outsider, que é um absurdo, né? Porque uma pessoa que vive 30 anos de política, como ele viveu, não é um outsider, é alguém que conhece muito bem o sistema. Mas isso também é debate para uma outra live. E essa questão da religião também, para mim, ela é primordial discutir, porque eu sou uma mulher católica, então eu estou falando do lugar que eu não tenho nem voz, eu não tenho nem hierarquia dentro da igreja. Se eu quisesse, eu não posso nem ser padre, se eu quisesse, porque eu sou mulher. Então, eu acho que essas questões a gente tem que abordar. E a gente fala muito dentro de Católicas pelo Direito de Decidir da teologia da suspeita. Então, nem tudo que me é ensinado como verdade absoluta da religião, eu vou aceitar como verdade absoluta. Porque eu não vou aceitar um Deus que diz que uma mulher tem que morrer no lugar de um homem. Não vou aceitar. Eu não vou aceitar um Deus que diz que eu não posso ter o direito de escolher se eu quero ou não ser mãe. Eu não vou aceitar. E eu não vou me calar. Eu acho que ontem eu dei uma entrevista para um jornal aqui,
sobre o silenciamento das mulheres e me perguntaram, assim, alguma experiência que eu tive de silenciamento que foi muito marcante. E eu lembro uma, quando eu tinha 17 anos, que eu sempre fui muito metida, assim, e tal, de falar. E eu estava falando na minha comunidade numa reunião e o padre me calou, ele me silenciou, ele disse assim: Mariana, está na hora de você saber qual que é o seu lugar aqui. Então a gente vive situações como essa, mas a gente precisa continuar questionando, senão a gente nunca vai ter uma voz ativa. Então a gente tem que falar, a gente tem que questionar a religião que nos é passada, né? Eu concordo, assim, a teologia da libertação. Eu acho que a teologia da libertação, ela tem contribuído muito, pode contribuir muito ainda, mas eu acho que a teologia da libertação, ela também precisa se tornar mais plural. Ela precisa também dar voz, ela precisa se fazer voz junto com os novos movimentos sociais que estão aí explodindo, né? Como, por exemplo, os movimentos feministas, os movimentos de combate ao racismo. A gente precisa parar de achar que essas pautas são identitárias, porque quando eu falo de violência contra a mulher, eu não estou lutando por identidade, eu estou lutando pela minha vida. Eu estou lutando para que um homem não me mate. Então isso não é identidade. Quando eu falo do trabalho doméstico, do acúmulo do trabalho doméstico, eu estou falando do meu corpo, porque eu estou cansada nessa pandemia. Eu estou cansada do acúmulo de trabalho doméstico que a gente teve durante esse período. E que eu sei que a grande maioria dos homens não teve. Porque basta ver as produções acadêmicas. Os homens continuaram produzindo, nós não. A gente diminuiu muito, porque veio todo esse acúmulo. Então, eu estou falando da minha sobrevivência. Eu não estou falando de me incluir dentro de um sistema. Eu estou falando de viver. Então, a gente precisa incluir esses debates também dentro da teologia da libertação. Isso é muito, muito, muito importante, né? Como que a gente dialoga, né? Como que a gente pensa assim? Eu acho que também vem um outro ponto do debate que é importante. Eu acho que os movimentos se afastaram muito da questão religiosa, muito também por essa influência da modernidade, do Estado laico e tudo mais. Mas aqui eu quero muito falar de uma autora que está super na moda, mas que eu adoro antes dela estar na moda e que eu acho que vale a pena todo mundo ler, que é a Bell Hooks, que é uma pedagoga estadunidense que foi aluna do Paulo Freire. Então, ela vem do feminismo negro, e ela é maravilhosa, e ela tem um livro chamado Feminismo é para Todos e Todas. E ela fala que uma das dimensões do feminismo que faz com que muitas mulheres não se aproximem é exatamente a falta de espiritualidade. A gente tem que resgatar essa dimensão também nas nossas vidas. A gente tem que resgatar essa coisa assim do sentir, né? Porque, por exemplo, eu sempre falo, eu estudo muitas questões de desenvolvimento, direito e gênero. Eu tenho lido muito sobre a questão de combate à fome. Então, eu tenho lido muito autores como Jean Ziegler, José de Castro. Eu tenho devorado José de Castro para tentar entender as formas como que a gente combate a fome. Só que o que me fundamenta, o que me move, eu faço todas essas leituras, eu faço todo esse debate da renda básica de cidadania, o debate a partir da utopia de Thomas More, eu faço todo esse debate porque quando eu era adolescente e fazia parte de um grupo de jovens, eu escutei alguém falando do evangelho, dá-lhes vós mesmos de comer. Então eu faço todo esse debate porque eu tenho essa questão religiosa muito forte dentro de mim. É isso que me move, é essa a minha justificativa, é só essa frase. A frase de Jesus quando fez o milagre da multiplicação dos pães. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas a gente tem que continuar se apropriando de outros debates para que a gente possa criar essas formas de diálogo. Porque o mundo não é todo religioso. Então a gente tem que criar esses mecanismos de diálogo, né? E a questão de que a religião, de certa forma, ela é resignação também, mas é porque ela é abordada como resignação. Mas ela também pode ser transformação. Eu acho que todos que estão aqui nessa live, acho que todos nós aqui temos a nossa história de ter vindo da teologia da libertação. E como eu falei, assim, para mim, o que me move foi o que eu aprendi daquela época, da época que eu era adolescente, que eu participava do grupo de jovens, que eu pensava em transformar o mundo a partir do ensinamento de Jesus Cristo. E é o que me move hoje também. Eu não me resigno, porque eu entendo que a gente tem que transformar a realidade, ainda que a gente saiba que há muitas questões que a gente não pode abordar, né, do ponto de vista religioso e tudo mais. Mas é isso que move. E a teologia da libertação é um caminho. As teologias feministas que estão vindo aí, as teologias antirracistas que estão vindo aí, elas também possibilitam a gente criar esses diálogos, né? E só para encerrar mesmo, assim, só para encerrar, que eu quero muito escutar o professor também, eu sempre penso muito a questão da imagem de Deus, né? Como que a gente imagina Deus, como que a gente pensa Deus. E eu acho que a gente tem que começar a pensar Deus de maneiras diferentes.
sabe? Eu sempre penso assim, a gente sempre pensa muito Deus como um homem, por exemplo. Por que eu não posso imaginar Deus como uma mulher? Por que eu não posso imaginar Deus? Eu imagino Deus, por exemplo, na carpintaria, né? A imagem de Jesus carpinteiro. Por que eu não imagino Deus lavando louça? Deus que limpa a casa. Ou então a imagem que a gente tem muito forte, agora veio a Semana Pascal, né? Deus Cordeiro, Cordeiro Pascal. A imagem de Deus que eu mais gosto é Deus galinha, que Jesus fala num trecho do Evangelho, né? Que Deus é como uma galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Por que a gente não pensa essas imagens diferentes de Deus? Eu acho que pensar essas imagens que também aproximam da nossa humanidade, quando a gente pensa a nossa realidade hoje de mulheres pobres, mulheres negras que estão aí sofrendo, por que a gente não pinta Deus com essas imagens? Para que essas mulheres possam se identificar de novo com esse debate, com esse discurso religioso. Então a gente também tem que se provocar, porque falta lideranças. Eu sei, eu concordo com a Cristina quando ela fala, eu sinto falta de referências, mas a gente também precisa ser referência na vida das pessoas, para que a gente possa também, de fato, fazer algumas transformações. É isso, muito obrigada. Desculpa extrapolar o tempo. Mari, não temos tempo. O debate aqui pode se estender, não temos o tempo de 1 hora, né? Podemos nos estendendo conforme vão rendendo as discussões, né? Lógico, a gente não vai se estender muito para além de mais alguns minutos, no sentido de mais a meia hora, por aí, né, Ernesto? Podemos tocar um pouco mais também. Enfim, quando tivermos questões para discutir. Tem bastante gente que está participando aqui, o pessoal de São Borja também, né, cumprimentando o professor Evandro, são alunos, né? Estão na audiência aí contigo. Professor, pode continuar? Vamos lá? Vamos ouvir. Vamos lá, então. Então tá ótimo. Acho que o debate está muito bom, né? Eu agradeço a Mari por algumas coisas aí, a todos vocês que comentaram, né? O pessoal do chat também, cumprimentar meus alunos aí, deve ter o povo de São Paulo aí também, né? O Evandro deve estar por aí, meu querido amigo. Então, nós temos aí bastante gente. Quando vocês falam da questão da religião como acomodação, né, eu lembrei do mito da caverna de Platão, né, que o grande combate que os filósofos fazem aos mitos, né, é porque os mitos, o Platão divide o mundo em 2 mundos, o mundo superior e o mundo inferior, o mundo superior como sendo o mundo do conhecimento, da luz, da inquietação, né. Vamos lembrar do filme Matrix, a pílula azul e a pílula vermelha. Aquele mundo do conhecimento nos inquieta, nos tira da acomodação, nos faz olhar para o sol, né? O sol para os gregos significa o conhecimento. Então você sair da caverna e olhar para o sol, aquilo te incomoda, mas você tem que encarar aquele sol e ir para cima. A caverna é o mundo das crenças, o mundo das opiniões, o mundo da subjetividade, da tranquilidade, das sombras para Platão. Eu não estou dizendo que eu concordo com ele, tá? Mas enfim, isso nos ajuda a entender um pouco que a crença, muitas vezes, ela exerce esse papel no indivíduo de legitimar. Lembrem do exemplo que eu citei lá na sala de aula de 2002, né? Quando eu cito, só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Tá tendo barulho de cachorro aqui, só um minutinho. Da crença, né? Essa questão das crenças legitimatórias, porque que aquela aluna, né, fala para outra, agradeça a Deus por isso. Então as crenças, acho que é um pouco o que o Yasser diz da questão da resignação, da acomodação, né? Então, eu acho que nós temos, gente, o Ernesto falou um pouco como que a gente pode, que lutas que a gente pode fazer. Eu acho que ao estudar a religião, a gente consegue entender que os problemas, eles estão interconectados, tá? O estudo da religião nos ajuda a entender que nós não devemos ter uma batalha só pela religião. Ele nos ajuda a entender que nós temos que trabalhar pela via da economia e da educação, pelo viés da produção de sentido, das crenças. Que crenças estão no mundo econômico e educacional legitimando violência, legitimando o processo de dominação, exploração, legitimando o processo de alienação, enfim, né? Que crenças que nos impedem de lutar pela emancipação das pessoas, né? Então eu acho que nós temos que fazer várias batalhas, né? Por exemplo, na igreja, vamos pensar aqui na igreja, a Mari falou da igreja, que ela participa, é católica e tal, frequenta a igreja. Essa questão de você lutar, o Boff tem uma frase muito interessante, diz assim, Jesus foi tão humano, mas tão humano que o chamaram de Deus.
Porque ele foi tão humano, profundamente humano, eles começaram a dizer que ele era Deus. Gente, eu ouvi essa frase em 1994, no seminário de Chapecó. Não, em 92, e aquilo foi revolucionário para mim. Eu falei, o que é isso? Ele está dizendo que Jesus não é Deus? E foi, na minha concepção foi isso, né? É o Jesus humano, o Jesus muito humano. Então eu acho que as religiões têm que trabalhar com uma espiritualidade mais focada no chão, de um Deus de uma visão menos espiritualista para uma visão mais humana, né? Ou seja, o que essa visão espiritualista nos faz? Nos faz olhar para o alto, às vezes, né? Aquela figura do slide das pessoas na teologia da libertação sentadas ao redor da mesa e do pão, discutindo ali as questões relativas à alimentação, lá no culto evangélico ele estava olhando para o alto com a mão para cima, né? É um Deus desconectado do povo. E quando eu trouxe a concepção de Deus da teologia da libertação e lá da origem do nome Yahvé, é aí que eu entro que a Mari falou, né? Da questão da concepção de Deus. Eu acho que as religiões têm uma tarefa de trabalhar com uma concepção de Deus mais próximo da vida, né? Quando você entende que Deus é amor, para mim, se as religiões se focassem nesse conceito de João, do Evangelho de João, de que Deus é amor, pode queimar a Bíblia toda, fica só com essa frase, joga fora toda a Bíblia, mas fica com essa frase, Deus é amor. E aí começa por aí, meu filho, começa por aí. Amor não pode ser imaginado, amor não pode ser pensado, amor é só vivido, né? E o Rubem Alves tem uma frase muito interessante que ele diz, sobre Deus, nós não podemos afirmar nada, apenas sentir, tá? Então, Deus é amor. Amor você não entende no discurso, amor você entende abraçando, amor você entende na relação sexual. Vamos falar aí contra agora esses evangélicos, esses fanáticos, não só evangélicos, né? Mas esses fanáticos que criminalizam e demonizam o sexo, o amor. Não, o amor é vivido na carne, nas relações sociais, na cooperativa, na ocupação de terra, onde você tem que se abraçar para enfrentar a polícia. O amor é isso, o amor é carne, o amor é alimento, o amor é vida. Eu acho que as religiões têm que trabalhar mais com essa concepção de Deus. É uma luta dentro das religiões, dentro das igrejas. Eu não pretendo fazer muito essa luta, mas pretendo ajudar, talvez, quem queira fazer. Então, na religião, especificamente, combater esse espiritualismo. Outra coisa que eu defendo muito, combater o literalismo da Bíblia. Eu até entrei no Facebook, agora estou comprando umas brigas, que eu acho que para você atacar o Silas Malafaia, o Marco Feliciano, o Edir Macedo, para você atacar esse povo, você tem que atacar na origem do processo legitimatório de suas ideias, que é o quê? A crença na inspiração divina dos textos bíblicos. Se eles acreditam que foi Deus que criou Adão e Eva, gente, como que você vai combater isso com eles, discursando, se você não tentar lutar para dizer que Deus não inspirou livro nenhum, que não existe a tal da inspiração divina de texto bíblico? É só você estudar o processo de seleção dos textos bíblicos. O que é considerado texto apócrifo e verdadeiro? O que é considerado? Quem definiu o texto bíblico de ser verdade ou mentira? Os padres da igreja no ano de 370. Tá? Eles que definiram o cânon. E aí, como que eles definiram o que era verdade e mentira? Aquilo que não batia com o Antigo Testamento, eles jogavam no lixo. Textos que diziam que Jesus tinha vários irmãos, textos que diziam que Maria já tinha filho antes de Jesus, ou seja, que diziam que ela não era virgem, então iam destruir o mito da virgindade de Maria, era jogado fora, foi considerado apócrifo. Tá? Então eu acho que uma das lutas dentro do mundo religioso é nós desconstruirmos a ideia da literalidade e da inspiração divina nos textos bíblicos. Bem, no campo da educação, nós temos várias lutas contra a meritocracia, por exemplo. Né? Eu acho que o processo de legitimação da exploração e alienação das pessoas se unifica em torno de alguns conceitos, tá? Essa visão muito espiritualista de Deus, a meritocracia no campo da economia e da educação, ou seja, aquela ideia de que eu consigo tudo sozinho, que Deus me ajuda, aquela visão individual que o Weber vai trabalhar na ética protestante, que fez com que cada um se fechasse na sua casa e na sua propriedade e buscasse enriquecer, porque quanto mais rico, mais abençoado por Deus, né? Então essa ideia, a meritocracia, ela é irmã gêmea, ela é a face da mesma moeda do neoliberalismo, da teologia da prosperidade, quer dizer, dessa visão de um Deus mais individualista, de um Deus que trabalha na repressão, né? E no campo econômico, especificamente, vamos aí falar com movimentos sociais agora, é trabalhar na questão do trabalho associado da coletividade, pessoal. Eu acho que as pessoas estão sendo muito escravizadas
né? O Ernesto deve ter colocado aí o link de um artigo que eu escrevi, A Universidade, a Religião e as Empresas, né? Como esses conceitos, né? Essa culpabilização do indivíduo hoje, de que você é culpado se você não conseguir um trabalho bom, de que você é responsável pelo teu sucesso e teu fracasso, que é isso, nós não somos responsáveis por nada sozinhos, tudo é uma construção coletiva. Então eu acho que se você tira um pouco esse indivíduo dessa célula empresarial, tá? Porque a empresa, hoje eu li um autor um dia que ele falava o mercado é Deus, a empresa é Jesus Cristo e a meritocracia é o Espírito Santo. A lógica da meritocracia é o Espírito Santo, né? É a trindade do mercado. Então, libertar a pessoa dessa igreja, né, do neoliberalismo, que tem essa trindade, e levar para outro espaço de construção. Então, ao invés de você fomentar o pessoal a abrir empresa, né, fomenta o pessoal a construir cooperativa, né, a trabalhar no coletivo, né, a construir relações. Então, aí nós entramos aonde? Na economia solidária, por exemplo, que eu acredito que é Acho que tá bom, Joel, eu falei muita coisa. Obrigado. Não pode complementar, professor Evandro, não tem. Não, tá bom, acho que era isso mesmo, acho que era por aí mesmo. Vamos abrir de novo. Sim. Não sei se tem mais questões da audiência aí, Ernesto e Yasser, com vocês. Não tem, Yasser? Muito bem. Ernesto? Joel, deixa eu aproveitar o gancho e pedir para o pessoal que está assistindo em casa, a gente, não se esquecer de curtir a nossa página da Kombi Livros, de não deixar de seguir a gente. Quero lembrar que a Kombi também é uma livraria, né? Então você pode comprar livros aqui. Você compra livros da Kombi mandando mensagem, pelo Messenger aí. E eu vou reforçar um livro aqui que nós lançamos na terça-feira, no dia 30 de março, um evento que a Kombi realizou com vários outros companheiros, né, no Brasil afora, que foi esse lançamento do livro Hebron, a Cidade Impossível, do companheiro Ahmed Jaradá, que fala da invasão de Hebron pela colônia invasora sionista, né? Hebron, que é uma cidade religiosa, né? O nome de Hebron em árabe chama-se Halil. Halil em árabe significa o amigo estimado. É uma alusão ao profeta Abraão. Né? Então, há também ali uma disputa de narrativas de um Deus, né? O Deus dos palestinos é o Deus que luta contra a opressão, o Deus que quer a libertação, o Deus que é contra a exploração, que é contra a colonização, e tu tem um Deus do judaísmo sionista, que é o Deus da ocupação, da violência, do assassinato, né? E esse livro também, então, versa sobre esse fenômeno na cidade de Hebron. Você pode comprar ele exclusivamente na Kombi Livros. R$ 35,00 é o valor dele, e você conversa diretamente com o companheiro Ernesto ali pelas mensagens com a Kombi, tá bom? Passando para você, João. Ok. Ernesto, alguma consideração, alguma questão? Senão tem alguma coisa a fazer aqui. Muito bem. Importante questões que a Mari e o companheiro Evandro trouxeram, né? Sobre essa segunda rodada do diálogo aí, sobre essa questão da temática da religião e política. Eu acho que é uma temática que não termina aqui. A gente tem muito que se apropriar, principalmente dos novos ensinamentos aí de o Papa Francisco, né? E o Evandro, que traz, né, toda essa compreensão histórica, filosófica e trazendo para esse momento real também, né? Como é que a gente consegue identificar e que eu acho que a gente precisa estudar muito, né? Precisa estudar muito essa questão para a gente compreender a sociedade. E a Maria, essa questão, né, que traz toda essa questão da luta feminista, das novas lutas, dos novos movimentos sobre a questão religiosa, né? Junto com a temática da religião. Então, é uma temática que a gente precisa estar sempre se aprofundando, ter certeza, como diz a professora Cláudia, que é da UNO Chapecó, que diz toda quarta-feira é uma aula, né?
porque é isso mesmo, a gente tem esse objetivo, a gente fazer um momento aqui de formação e de estudo, né? Eu compartilhei agora lá, Joel, vários links com o companheiro Evandro, professor, textos que escreveu, citações, lá na página da Kombi Livros. Então tá lá os vários artigos, vários textos, né? E eu tenho certeza que depois aí o Evandro e a Mari também vão indicar novas referências bibliográficas de livros e também de filmes para a gente compreender essa temática. Falando sobre livros, eu gostaria de, Joel, falar de um livro que esse momento está muito presente, é importante a gente levar também a literatura para as crianças, que é o livro A Ditadura é Assim, da editora Boitempo, que é para crianças. E também outro livro que é A Democracia Pode Ser Assim, que é um livro também para criança, bem interessante. São duas obras importantes para compreender essa temática, tanto que está aí evidente, né, da questão da ditadura versus democracia. Então, são 2 livros aqui que está disponível aqui também na Kombi Livros, que a gente pode estar disponibilizando. E também, ontem, né, se comemorou, a gente traz presente a memória de alguns lutadores, né, e ontem foi do Abreu Lima, um grande general, lutador brasileiro também, uma importante obra da expressão popular. E também, para quem ainda não adquiriu uma agenda, nós temos uma agenda aqui do movimento, que é a Agenda 2021, que tem a Paulo Freire como um dos personagens aí do centenário de Paulo Freire nesse momento aí. Então é isso aí, acho que é um momento importante para a gente fazer esses processos de formação, de estudo e de reflexão, né, de empoderamento também dos companheiros e companheiras, para a gente estar criando aqui, né, esse momento de quarta-feira, esse momento de estudo, de formação, né, aproveitar as redes sociais, como a gente estava no intervalo dialogando com o companheiro Evandro, né, e a Mari, como é importante nós se apropriar desse espaço, né, que a direita está lá na frente nossa, e nós estamos agora aqui aprendendo a lidar com esses instrumentos aqui para a gente também fazer a luta, né. E como tem o Evandro, que tem um canal no YouTube, que dialoga sobre essa questão da formação, levar o conhecimento, a ciência, né, está sendo tanto atacada, a gente precisa construir essa rede de companheiros e companheiras que estão fazendo essa batalha ideológica, essa batalha cultural, essa batalha política, essa batalha da informação, né, porque só tem sentido de fazer essa condenação à ciência, ao conhecimento, a classe dominante que não quer que nós, trabalhadores pobres, os trabalhadores, principalmente, tenham acesso à cultura e tenham acesso ao conhecimento. E o Bolsonaro, né? Ou aqueles que querem manter os seus becos e seus redutos da ignorância, né? Que tem vários espaços também, né? Então, para quem quer que mais gente tenha acesso ao conhecimento, como o Evandro, a Mari, o Yassi, o João e tantos outros companheiros, a gente precisa criar esses instrumentos de comunicação, né? E criar uma rede de comunicadores, né? Tanto hoje como o dia também do jornalista, né? Hoje é o dia do jornalista, né? Que se comemora, a gente precisa criar esses espaços para comunicação, espaço para formação, espaço para dialogar. Então, acho que é muito grato a gente estar dialogando sobre uma temática tão importante e o debate não termina aqui. Passo para o Joel de volta aqui, que está coordenando o dia. Isso, acho que o Yasser gostaria de fazer alguma colocação, Yasser? Só para a gente firmar pé aqui, nossa companheira que sempre está nos assistindo lá de Minas Gerais, nossa amiga Tânia Márcia. A Tânia está lembrando aí do padre Júlio Lancelotti, né? Que a gente estava falando de quem são as figuras que servem para a gente como exemplo, né? Bem lembrado, companheira Tânia. Estou também aqui passando uma boa noite para a professora Aline, aqui de Palmitos, que está nos assistindo. Companheiros Cid Alves, também nos assistindo. Quero aqui chamar a atenção também, que tem bastante aluno aí do professor Evandro, hein? Mandando bastante abraço para o Evandro. Quero pegar aqui, ó. Nitiele Almeida Guerreiro. Excelente fala, professor. Aqui o Natanael Trindade, aí dizendo o seguinte até, né?
Saudades das aulas do professor Evandro, melhor professor que já tive, hein? Se tivesse ainda tendo aula com o Evandro, ia ganhar 10 por essa, hein? Que legal, muito bom ter o pessoal assistindo a gente. Não se esqueça, né, de seguir sempre às quartas-feiras, 19 horas, um encontro marcado. Eu quero lembrar para o Evandro e para a companheira Mari, que a gente está se aproximando do final, a gente tem o hábito de, se você tem uma leitura, se você tem um filme, se você tem um documentário, enfim, que você possa recomendar para as pessoas que estão nos assistindo, para estender esse debate, é a hora de fazê-lo por agora. Joel, é contigo. Muito bem, como o Ernesto falou, hoje é o dia do jornalista, né, e eu não sou jornalista, mas atuei muito tempo, né, em meios de comunicação, e vamos fazer um momento saia justa aqui da live de hoje, Ernesto e Yasser. Vamos colocar os entrevistados numa situação que não foi combinada. Uma pergunta que eu elaboro aqui para vocês responderem rápido, tá? Vocês acham que a relação movimentos sociais e religião, né, ou seja, o movimento social, ele se apropria da religião como uma condição, é uma condição necessária do movimento social se apropriar, ou da política se apropriar da religião, ou é talvez uma estratégia, uma possibilidade? Vocês acham que o movimento social, os movimentos políticos de esquerda têm que se apropriar da religião como uma condição ou como uma das possibilidades para sua luta, para sua... né? Vocês entenderam bem. Vamos lá. Posso falar, João? Ótima pergunta, João. Muito legal. Da onde você tirou isso? Bem boa. Bem bom mesmo, porque eu ia falar justamente disso, pessoal, que a gente está defendendo essa coisa. Eu tenho até o canal Ciência Liberta. Esses dias eu participei de um congresso de Ciências da Religião e Política na PUC, e eu entrei com o meu canal e eles meio me deram as apedrejadas lá, porque eles falaram que essa coisa do cientificismo, positivismo é meio perigoso, né? Então eu quero só dizer que eu criei o nome desse canal Ciência Liberta justamente para contrapor a ideia, esse negacionismo das crenças, né? Porque o que nós temos que combater as crenças com o processo alienatório. Mas uma pergunta do Joel. Eu acho sim, Joel, que é uma condição praticamente que necessária, porque a religião é a esfera do sentido, a experiência religiosa. As pessoas precisam dar um sentido para a sua vida. Por isso que uma professora lá da Federal de Juiz de Fora, que eu troquei uns e-mails com ela sobre isso, a professora Elisa Rodrigues, que também escreveu esse livro aqui, O que é Teologia, e me inspirou um pouco a trabalhar essa diferença das teologias, né? Eu li lá no meu mestrado e retomei ele agora essa semana. Ela me disse assim: Evandro, nós temos que tomar cuidado para não jogar fora a água com a criança junto, porque a religião tem que ser criticada sim, tem que ser colocada no banco dos réus, mas tem que cuidar, porque a religião faz parte de uma dimensão da vida. Qual dimensão da vida, pessoal? Aí que eu digo, não entendam religião como crença em Deus, como crença em... Não. Religião faz parte da esfera de sentido da pessoa. Diferente dos animais, nós precisamos dar um sentido para tudo que fazemos, para tudo, tá? Até um sentido para eu ficar aqui 1h30 aqui. Qual o sentido que eu tenho? Porque eu amo isso, eu gosto de discutir isso. Então eu tenho um sentido, não é uma coisa mecânica, tá? Então quando o movimento Sem Terra faz a sua ocupação, arromba a cerca, o que faz com que aquelas pessoas passem dias e dias numa lona embaixo de chuva, tá? Ou saiam lá da sua favela, lá da periferia da coisa e vão para uma ocupação. O que faz? Tem algo mais aí que sopra para a terra, tá? Às vezes ele está buscando um sentido, tem um sentido da luta, tem um sentido de um mundo melhor, tem um sentido de justiça, tem também um significado, porque eu quero lutar pelos meus filhos, para que os meus filhos não sofram o que eu sofri. Isso é dimensão religiosa. Isso é buscar um sentido. Então a gente confunde muito religião com ir a uma igreja. Não, isso é um dos fatores. A experiência religiosa, você acreditar em Deus, é uma das coisas. Tanto é que eu defendo muito a religião sem Deus. Eu defendo a religião do amor, a experiência religiosa eu defendo, tá? Esquecer Deus da Bíblia, revelada, não sei o quê. Mas tô meio radical aqui, tá? Mas é um pouco assim, eu defendo essa religião do amor. E as pessoas têm que dar sentido às coisas que fazem. Então, por exemplo, quando tu faz uma ocupação, eu participei de ocupação, ocupei prédio público de São Paulo com 200 famílias, e num madrugadão,
colocando o pé na porta de um prédio abandonado. O que faz com que aquelas famílias, e nós íamos tocando violão e cantando lá, né, cantos que motivavam o pessoal. O que faz com que as pessoas fazem isso? É o sentido do coletivo. Nós trabalhávamos muito isso. Você não tem que pensar só em você, você tem que pensar no outro, você tem que pôr o pé na porta aqui para que o outro entre também. O coletivo, o sentido do coletivo, da luta, do amor, é Deus amor, né? Então tem que estar, sim, e esse sentido da luta tem que estar presente, sim, nos movimentos sociais, tá? E uma outra luta que eu acho que nós temos que fazer é na defesa do Estado laico, pessoal, sabe? A defesa do Estado laico. Nós temos que defender, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, não dá para criticar isso na escola, porque os pais dos alunos vão nos criticar. Eu sei, é difícil, tá? Eu não quero dar receita aqui para os pais, para os professores fazerem isso lá nas escolas, mas eu acho, me ajudem aí, professores da educação básica, né, que estão aí, me ajudem a pensar nisso. Eu não sei se não é o momento de nós sermos Darwin, Galileu, Nicolau Copérnico, não chegou o momento disso, viu? De enfrentar a fogueira, de ir para cima desses caras como Silas Malafaia, como Marco Feliciano, como essa tropa aí. Eu acho que, como Paulo Ricardo, tem que ir para cima desse povo, tá? Com o quê? Defendendo o Estado laico. A escola não pode ensinar o criacionismo, pelo amor de Deus, tá? Às vezes a gente entra em umas escolas que tem imagem de Nossa Senhora, tá bonitinho, tá cheio de flor, tá ok, mas essa imagem representa a defesa de uma natureza binária, por exemplo. Tá? A criança liga todos os símbolos, ela vê Jesus na parede, ela vê Deus, ela vê Nossa Senhora, ela linka com o mito, por exemplo, do Gênesis. Isso está tudo interligado com a ideia do desrespeito homossexual, infelizmente, né? Então eu acho que, olha, vai nascer uma nova religião, eu estou achando que nós não vamos ver isso não, tá? Daqui 1000 anos. Mas quem sabe nós vamos plantar essa sementinha de uma nova forma de fazer experiência religiosa, tá? Que é a experiência religiosa do amor, tá? Eu estar com um problema, eu não ir para uma igreja, mas eu ia abraçar o meu vizinho, chorar com ele e dizer assim, como que nós vamos superar isso? Vamos pedir para esse Deus amor nos ajudar a encontrar uma saída? Vamos fazer reunião na associação de bairro? Vamos fazer uma reunião e montar uma cooperativa para a gente lutar contra a nossa fome? Vamos nos unir? Vamos nos unir nós aqui, ao invés de ir lá ouvir o pastor dizer que eu vou ficar rico, sabe? Então, assim, a experiência do coletivo, uma religião laica, e eu posso fechar, então, já, Joel, daí a minha fala, só indicando, assim, às vezes a gente indica um monte de livro. A gente volta para as considerações finais. Tá bom, a gente beleza, volta era isso, para as então, considerações era finais. Falei demais. Mais um minutinho. Era isso aí. Valeu, obrigado. Não, tranquilo. Vamos lá, Mari, contigo. Puxa vida, depois da fala do professor, eu não sei nem o que falar. Na verdade, eu concordo com o professor, eu acho que é uma questão de condição mesmo, e eu acho que os movimentos precisam colocar essa condição também nas suas disputas, né? E acho que a gente tem que entender o papel relevantíssimo que as igrejas elas têm hoje, principalmente quando a gente pensa as neopentecostais, elas fazem parte da vida das pessoas, né? Elas dão respostas para as pessoas, elas dão sentido, e elas também dão uma materialidade à vida das pessoas, né? Eu acho que quem frequenta periferias e tudo, sabe da importância da igreja, que ela cede o salão para encontros da comunidade. Eu participei uma vez aqui na minha cidade, tem uma comunidade quilombola, e a gente foi fazer um encontro com as mulheres quilombolas, e a gente só conseguiu cadeiras para fazer um encontro com as mulheres, porque o pastor da igreja, da comunidade, nos cedeu. Então, a gente fez um encontro feminista porque uma igreja evangélica nos cedeu o espaço para isso, né? Então, as igrejas, elas também têm essa dimensão material e que a gente também precisa abordar, porque o fundamentalismo religioso, ele é super ligado com o fundamentalismo do mercado, como o professor também já falou, e acho que é bom a gente falar isso, né? O fundamentalismo do mercado, quando a gente fala, por exemplo, a gente fica falando muito da dimensão do fundamentalismo religioso, como a questão dos costumes e tudo, mas ele também tem a sua dimensão material, porque se eu falo, por exemplo, um liberal, ele vai lá e diz que ele vai tirar direitos do trabalhador, ele não vai ser eleito. Então, ele precisa estar atrelado a um fundamentalismo religioso para que daí as pessoas possam se sensibilizar com aquele liberal.
Então, esse discurso religioso, ele também tem um impacto material. Então, por exemplo, retomando a questão do Supremo hoje, que está votando, que votou, já teve voto do Gilmar contrário à questão de que os governadores e os prefeitos não podem colocar, ele votou favorável que governadores e prefeitos podem, sim, limitar os cultos religiosos, né? Então, na verdade, as igrejas, elas estão servindo a lógica genocida que está tomando conta do nosso país. Porque como é que no meio de uma pandemia como essa, você vai inventar de colocar, tipo, 500 pessoas dentro de uma igreja, gente? Isso é uma lógica genocida, isso é também um trabalho prestado à questão material. E a gente tem que abordar isso, né? As religiões, elas estão se fundamentando também nessa questão. Porque o mercado, o fundamentalismo religioso com o fundamentalismo de mercado é a mesma coisa. Não há muita diferença entre eles. Né, o culto ao mercado vem muito do culto à religião. Eles estão muito atrelados um com o outro. E a gente precisa abordar essas questões cada vez mais quando a gente fala. Então, não é só uma questão... É uma questão de sentido também, ela é primordial, mas eu falo isso principalmente para os movimentos como o MST, como o MTST, que são movimentos muito materiais mesmo, né? Porque é a questão imediata da vida. Então, eles precisam também ter esse debate, porque a gente está falando dessa dimensão das pessoas também. Acho que era mais ou menos isso. Obrigado, Mário. Obrigado, Evandro. Vamos se encaminhando ao final, então, para as considerações finais. Ernesto, vamos lá. Yasser. Pode ser, Yasser? Vamos lá? Fizemos um momento de considerações finais. Quero agradecer tanto o professor Evandro como a companheira Mari pelo dia de hoje. Foi muito proveitoso para todos nós. A gente espera que esse debate continue a se encontrar aqui com o Grupo Intifada, e vocês dois já aprenderam os caminhos eletrônicos para chegar até aqui. Então, se sintam em casa, é a casa do debate, a casa da classe trabalhadora, é a casa para se pensar um projeto de país, um projeto de mundo solidário, fraterno. Esse é o campo, esse é o local de se fazer isso. Eu quero agradecer de coração em nome de todo o Grupo Intifada. Tá bom? Um forte abraço. Eu passo para ti, Joel. Muito bem. Ernesto, as considerações, aí passamos para os convidados. Obrigado aí, Yassi, o Joel aí pela condução do processo, Evandro, Mari pela aula que tivemos hoje à noite. E só para dizer, pegar um exemplo esse dia de um catequista aqui, Evandro e Mari, aqui em Chapecó. Ele adquiriu comigo esses 2 livros, o que a democracia pode ser assim e ditadura é assim. E sabe para que ele utilizou esses livros? Para trabalhar na catequese. Entende? Então, assim, como é que tu pode utilizar esses espaços religiosos, esses vários espaços, para tu trazer uma leitura emancipadora? Então, é um companheiro aqui que trabalha também no movimento sindical, o nome dele é Eucêncio, já vou dizer aqui para um companheiro lutador aqui da Teologia da Libertação também, passou por esse processo todo, e ele comprou esses 2 livros para trabalhar na catequese. Então, assim, olha, eu disse assim, mas para que tu vai trabalhar esses 2 livros para trabalhar na catequese? Então, acho que a gente está aqui o exemplo de como é que tu pode utilizar esses espaços para fazer uma educação emancipadora. João, eu já vou aproveitando o microfone aqui, concluindo também. Dia 14, quarta-feira que vem, nós vamos ter aqui uma companheira cubana, a companheira Lourdes e o companheiro Turito, da Universidade de Rio Quarto, da Argentina, dialogando os prejuízos econômicos e social sobre o embargo econômico dos Estados Unidos sobre Cuba. E também completa 60 anos da invasão, da tentativa de invasão dos Estados Unidos à Baía dos Porcos, né? Que a gente considera um atentado aí contra a democracia, contra a experiência cubana também. Então, só queria registrar que a gente vai estar com uma companheira lá de Cuba, inclusive a Lourdes, que ela é uma estudiosa, uma grande companheira também, e o companheiro Torito aqui da Argentina, dialogando sobre essa temática do embargo econômico
dos Estados Unidos sobre Cuba. Obrigado, Joel, obrigado, Evandro e Mari. Se encontramos nas trincheiras da luta, da defesa da democracia, dos direitos e assim por diante. Muito bem. Evandro e Mari, 1 minuto para as considerações finais e a despedida de vocês. Professor Evandro. Ok, agradeço o convite, parabenizo o Intifada aí, Yasser, Ernesto, Joel, pela escolha do tema, né? E eu vou ser bem breve, eu até coloquei no chat aí, Ernesto, que eu não sei se esse livro eu citei lá, mas então eu vou indicar o livro Desejo, Mercado e Religião, do meu orientador Jung Musung, que é um autor que no Brasil discute a relação entre teologia e economia, tá? Pegando um pouco isso que a Mari falou de trabalhar, eu acho, Ernesto, sugiro para você, já me convidando para fazer um debate sobre o Deus Mercado, tá? Aquela ideia da trindade, e aí nós vamos trazer autores como Francis Fukuyama, que escreveu O Fim da História e o Último Homem, o Friedrich Hayek, né, que é um grande ideólogo do neoliberalismo, e a gente pode discutir o livro mais de Max Weber, Os Conceitos da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Acho bem interessante discutir essa ideia do Deus Mercado para a gente entender esse sistema de crenças, como que funciona. O Ernesto me falando da questão de Cuba, do embargo, né, esses dias eu estava ouvindo o noticiário aí da grande mídia, e eles falam sempre assim, a crise da Venezuela, né, e a crise da Venezuela foi muito interessante, né, aí veio até um professor de uma universidade falando da crise, da questão econômica, e detonando lá o governo da Venezuela e tal, tudo engraçado, né, e eles não falam a principal causa dessa crise, né, que são os embargos. Então, o sistema de crenças, né, ele é ignorante pra caramba, né? Superficial, falso, emburrece as pessoas, porque, pô, num canal, sabe onde que eu estava ouvindo isso, gente? Na CBN, tá? Não é assim, na CBN, e deu vontade de mandar um e-mail. Eu falei, cara, mas vocês, professor universitário, vem aqui e fica falando lá da questão econômica da Venezuela, e que falta isso, que falta aquilo. Vocês não falam da principal questão, que é o embargo. Então, esse sistema, esse Deus Mercado, tem um sistema de crença, né, de que faz as pessoas acreditarem em algumas coisas, aí ouve a notícia, aquilo bate no cérebro da pessoa que já tem um viés tal, ela vai acreditando naquilo, né, mais facilmente. Eles não trazem a materialidade dos fatos, eles trazem alguém que fala, alguém que legitima e alguém que alimenta aquele discurso, né? Então, por isso, trabalhar essa ideia do Deus Mercado, né, uma questão onisciente, onipresente, né, do mercado. Esses dias eu estava aqui ouvindo Spotify, eu falei, eu gostava de ouvir música no YouTube, agora eu estou ouvindo no Spotify, que não tem comercial. De repente, vem o comercial também no Spotify, falei, meu Deus, levei um susto, falei, opa, é o Deus Mercado, né? O mercado é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele toma conta de tudo, você não está mais livre da publicidade, da propaganda, em todo lugar que você vai, então é onipresente, e o Jung fala isso nesse livro, tá, pessoal? Vale a pena ler, deve ter no YouTube, e o artigo que eu quero que vocês leiam do Fábio Pi, o Fábio Pi, a IPY, ele está sendo muito perseguido nas redes, tá? Porque ele escreveu esse artigo e o link o Ernesto deve ter jogado lá para vocês. Então, de tantas leituras, se você tiver pouco tempo, leia só esse do Fábio Pi, tá? Que ele vai estar falando um artigo sobre esse padre aí, bem interessante. Ele sofreu um ataque nas redes e ameaça de morte, porque ele publicou esse artigo no site da Mídia Ninja, tá bom? Um abraço, pessoal, parabéns pela página aí da Kombi Livros. Eu já comprei livros do Ernesto, chegou direitinho aqui em São Borja, tá? Então vamos comprar os livros do Ernesto, né? A gente está se ajudando muito, eu não sei se o César não está aí aqui de São Borja, estamos formando uma rede aqui para ajudar as pessoas a ganharem sua renda, tá? Pelo Facebook, pelas redes sociais. Então é um momento de solidariedade, união aí, e juntos com o Deus amor e fora esse Deus bíblico, machista, antropocêntrico e contra a vida. Um abraço, pessoal. Perfeito, professor Evandro, muito, muito obrigado. Passamos então a Mari. Quero muito agradecer o convite, agradeço a Aline, né? Foi ela que me indicou para estar aqui. Então, agradeço imensamente, companheiros, por estar aqui com vocês. Aprendi muito hoje, escutando todos vocês. Professor Evandro, foi uma aula para mim.
Então, eu só queria agradecer mesmo. E só por fim, para também indicar, eu já comprei livros também da Kombi, eu participei do julgamento do Marcelino, e eu lembro de vocês lá vendendo livros e tal. E eu lembro que eu comprei, estou aqui com o meu hasteando, a bandeira colorida, lembro que eu comprei na época. Também comprei um de direitos humanos que eu dei para o meu namorado, na verdade, só que eu que me apropriei dele, uma enciclopédia de direitos humanos, então dei para ele, mas fiquei comigo. Então, assim, gente, eu só queria dizer essa questão dos fundamentalismos, assim, para encerrar de uma vez por todas, né? O fundamentalismo é aquela coisa, assim, que não permite nada além dele. Então, por isso que o mercado, as religiões fundamentalistas, todas estão juntas, porque elas não permitem nada. Então, o nosso caminho para a gente enfrentar esses fundamentalismos é exatamente o diálogo, são as novas ideias, é a gente escutar o que é diferente, é a gente conseguir entender o que é diferente, mesmo que a gente não concorde, mas que a gente se permita também escutar o que é diferente, né? Eu queria fazer indicação um livro que eu gosto bastante, que é de um autor muito conhecido, Boaventura de Souza Santos, Se Deus Fosse um Ativista de Direitos Humanos. Acho que é um livro muito... Eu não sou muito fã do Boaventura, eu confesso. Mas esse livro dele é bem interessante porque ele fala muito das questões dos pluralismos políticos, das teologias progressistas e como que a gente pode utilizar isso para a gente lutar por direitos, né? Nos nossos dia a dias e especialmente para os movimentos sociais. Então, acho que é bem interessante. Também quero deixar de sugestão Ivone Gebara, que é uma teóloga que eu amo de paixão, brasileira, fantástica, fruto da teologia da libertação e que hoje fala em teologia feminista. Esse livro dela aqui é muito interessante, chamado Mulheres, Religião e Poder, que são vários ensaios feministas e que ela faz esse atrelamento entre a mulher, a religião, como que a gente galga poderes nesses espaços, vale a pena a gente lutar por poder dentro da religião. Então, tudo isso são questões que a gente acaba colocando também. E, por fim, eu quero deixar a indicação dos sites de Católicas pelo Direito de Decidir. Esses 2 livros aqui que eu coloquei, eles não são tão acessíveis, enfim, a gente sabe, né, no nosso país, é difícil as pessoas terem acesso a livros, porque a gente não tem renda para isso, infelizmente. Mas o site de Católicas pelo Direito de Decidir tem várias publicações gratuitas que é possível fazer download. Desde publicações sobre fundamentalismo, publicações sobre política e religião, tem algumas publicações mais recentes falando sobre a perspectiva especificamente do Congresso brasileiro, as disputas em torno da teologia. Tem uma publicação especial que eu queria deixar, eu tenho ele aqui, físico, mas que lá no site está disponível para baixar, que é esse aqui também de uma teóloga maravilhosa, metodista, fruto da teologia da libertação também, chamada Nancy Cardoso. Ela foi pastora metodista, e esse livro se chama Palavras, Se Feitas de Carne. É leitura feminista e crítica dos fundamentalismos. É um dos livros mais interessantes que eu já li sobre fundamentalismos. Ela coloca o fundamentalismo como uma questão de carne. Ela foi sua professora, professor. Meu Deus, que inveja. Porque ela é simplesmente fantástica. Ela é uma pessoa assim que ela tem muito a falar. Então, ela faz esse atrelamento também aqui, para além da questão do fundamentalismo religioso, ela fala também do fundamentalismo de mercado. Então, e daí do impacto nos corpos, especialmente das mulheres, né, e das pessoas empobrecidas. Então, vale demais a pena, e esse aqui dá para baixar no site de Católicas pelo Direito de Decidir. Depois eu mando o link daí para vocês, para ficar mais fácil. Obrigada. Perfeito, companheira Mari. Vamos encerrando, então, essa noite, uma noite produtiva. É um conteúdo que não se encerra aqui, porque ele continua na página sendo compartilhado. É um conteúdo muito importante de formação nesse tempo de isolamento e também um momento importante onde fizemos novos contatos, principalmente com o professor Evandro, né, na universidade, com outros professores para sugerir pautas, para sugerir novos conteúdos, a Mari na sua militância, no seu ativismo profissional, principalmente discutindo questões relacionadas a questões de gênero, ao lugar da mulher nessa luta. É muito importante, Mari, você também nos sugerir pautas e nos sugerir pessoas para debater conosco. Isso é muito importante. Boa noite, continuem compartilhando, seguindo a página da Kombi Livros, reforçando que é um espaço fantástico de construção do conhecimento para a democracia, para a liberdade, para esse novo mundo que a gente acredita e que a gente está semeando. Alguma coisa a gente está colhendo, mas a gente está semeando muito para passar esse tempo difícil de uma política conservadora, um tempo onde está exigindo muito
da nossa união, da nossa possibilidade de compartilhar ideias e aumentar o nosso volume de militância. Muito bem, Ernesto, Yasser, podemos encerrar? Forte abraço para todo mundo. Estou aí, um forte abraço. Ernesto, muito bem. Mari, Evandro, você que nos acompanhou até agora. Tchau, obrigado. Permanecemos com mais de 20 espectadores até o final. Muito bom. Uma noite maravilhosa.